Hoje o tema será de grande profundidade. Entraremos no campo da metamatemática, da matemática e da geometria sagrada, para compreender a estrutura invisível da matrix que domina o mundo e aprisiona a consciência humana. Sabemos que essa matrix se sustenta sobre três pilares de controle. O primeiro é o controle do tempo, que aprisiona a mente em calendários artificiais e ciclos repetitivos. O segundo é o controle da espiritualidade, que desvia a busca interior para dogmas e crenças externas. O terceiro é o controle financeiro, que transforma a energia vital em dívida, dependência e submissão. Hoje iremos desvendar como essas três forças foram arquitetadas e entrelaçadas ao longo da história. Para isso, precisaremos unir ciência, filosofia, espiritualidade e astronomia, formando um olhar integral capaz de enxergar o desenho oculto que molda a realidade humana. Para iniciar nossa live, precisamos compreender o significado de Cronos e Kairos. Cronos representa o tempo cronológico, linear e mensurável. É o tempo do relógio, o tempo que devora, o tempo das agendas, dos compromissos e das obrigações. Ele é o senhor da sequência, da causa e do efeito, do nascimento e da morte. É o tempo que aprisiona a consciência humana dentro da ilusão da passagem dos dias e dos anos, criando a percepção de envelhecimento, escassez e finitude. Kairos, por outro lado, é o tempo sagrado, o instante oportuno, o momento em que o eterno toca o efêmero. É o tempo da alma, o tempo qualitativo em que algo significativo acontece, quando o ser se alinha com o fluxo do universo e o destino se cumpre. Kairos não é contado em segundos, mas sentido em vibração. É o tempo da revelação, da criação e da consciência expandida. A compreensão desses dois tempos é essencial porque está na base do primeiro domínio da Matrix, o controle do tempo. A humanidade foi condicionada a viver sob o domínio de Cronos, esquecendo o tempo de Kairos, o tempo da alma e da sincronicidade. O mito de Cronos, que os romanos chamaram de Saturno, é uma das chaves simbólicas mais profundas para entender como a mente humana foi moldada pela arquitetura da Matrix. Ele é o arquétipo do tempo, do controle e do medo da perda de poder, três pilares da prisão mental coletiva. Na tradição grega, Urano, o céu, uniu-se a Gaia, a terra, e gerou os titãs. Entre eles, Cronos era o mais jovem e o mais ambicioso. Urano, temendo ser destronado, aprisionava seus filhos no ventre da terra. Gaia, revoltada, convenceu Cronos a se rebelar. Ela lhe deu uma foice, com a qual ele castrou o próprio pai e assumiu o domínio do cosmos. Mas a profecia se repetiu. Cronos, temendo ser destronado por seus filhos, começou a devorá-los assim que nasciam. Reia, sua esposa, salvou apenas Zeus, enganando-o com uma pedra envolta em panos. Quando Zeus cresceu, obrigou o pai a vomitar os irmãos e iniciou a guerra que libertou o Olimpo. Na versão romana, Saturno foi associado à colheita e ao tempo que devora o que ele mesmo cria. A foice se tornou símbolo da ceifa, da finitude e da inevitabilidade. Cada elemento do mito revela uma camada da mente humana e da própria Matrix. Urano, o céu, representa o campo infinito da consciência, o potencial ilimitado. Gaia, a terra, simboliza a densidade material, o plano físico onde a consciência se manifesta. Cronos, ou Saturno, é o princípio que separa o céu da terra, o corte entre o eterno e o temporal. Ao castrar Urano, ele interrompe o fluxo direto entre o espírito e a matéria, instaurando a lei do tempo e do limite. Essa separação é o nascimento da Matrix. É um instante em que o ser deixa de perceber-se como parte do todo e passa a experimentar a realidade em fragmentos, em passado e futuro, em começo e fim. O corte de Cronos é a cisão original da consciência. Como sempre fazemos, unindo filosofia e cultura, vamos recordar três grandes filmes: De Volta para o Futuro, Efeito Borboleta e Zenith. No filme De Volta para o Futuro, lançado em 1985, dirigido por Robert Zemeckis e produzido por Steven Spielberg, o ator Michael J. Fox interpreta Marty McFly, um jovem que viaja no tempo com a ajuda do cientista Dr. Emmett Brown, vivido por Christopher Lloyd. Essa viagem acontece a bordo de um automóvel DeLorean, transformado em máquina do tempo, que se torna símbolo da fusão entre tecnologia e consciência. Ao voltar a 1955, Marty interfere nos acontecimentos que formariam sua própria história e acaba alterando o curso de toda sua existência. O filme é uma metáfora perfeita da retrocausalidade de Cronos. Ele mostra, de forma simbólica e acessível, como o presente e o futuro podem interferir no passado e como pequenas mudanças no tempo geram transformações gigantescas na linha da realidade. A obra revela que o futuro e o passado estão entrelaçados,
mostrando a própria metáfora da espiral de Cronos, onde o tempo não é uma sequência rígida, mas uma rede viva de causas e efeitos interligados. Sob a ótica do estudo do tempo e da libertação da consciência, o filme nos convida a compreender que a realidade é moldada por frequências, vibrações e decisões que reverberam em todos os planos do ser. Cada ação é uma onda que atravessa o tempo, alterando as probabilidades e despertando o humano para o poder de transcender a prisão temporal imposta pela Matrix. O segundo filme da nossa análise é O Efeito Borboleta. Lançado em 2004 e dirigido por Eric Bressi e J. Mackay Gruber, o longa traz Ashton Kutcher como Evan Trebor, um jovem que descobre possuir a capacidade de retornar ao passado e alterar acontecimentos marcantes de sua vida. Cada mudança, no entanto, desencadeia consequências imprevisíveis, e muitas vezes, trágicas no presente e no futuro. O título faz referência à teoria do caos, segundo a qual o bater das asas de uma borboleta em um ponto do mundo pode provocar um furacão em outro. Essa metáfora revela que pequenas ações podem gerar grandes transformações, especialmente quando envolvem o tempo e a consciência. No sentido noético e filosófico, o efeito borboleta representa a fragilidade e a plasticidade da linha temporal. O passado não é fixo, mas um campo vibracional que responde às mudanças da mente e do sentimento. Quando Evan tenta corrigir seus erros, acaba mergulhando em uma espiral de causa e efeito semelhante à de Cronos, onde cada tentativa de controlar o tempo o aprisiona ainda mais dentro dele. A mensagem final é profunda. Somente quando o protagonista aceita o fluxo natural do tempo e abandona a necessidade de manipular o passado, encontra a verdadeira libertação. Essa é a essência da retrocausalidade consciente, compreender que o tempo pode ser recriado, mas a liberdade só existe quando o ser se harmoniza com o ritmo do universo. O terceiro filme da nossa análise é Zenith. Lançado em 2010 e dirigido por Vlada Nikolic, o filme apresenta uma narrativa densa e provocadora, que mistura ficção científica, mistério e reflexão sobre o controle da mente humana. A história se passa em um futuro distópico, onde a humanidade vive sob os efeitos de um colapso mental coletivo, resultado da manipulação genética e da interferência da indústria farmacêutica. Nesse contexto, o protagonista Jack, um ex-vendedor de remédios, tenta decifrar as pistas deixadas por seu pai sobre um projeto secreto chamado Zenith. O enredo revela uma sociedade que perdeu a capacidade de sentir, pensar e escolher por si mesma. As pessoas vivem em um estado de apatia controlada, anestesiadas por drogas e programações mentais. O filme mostra como a manipulação das emoções e das lembranças pode moldar toda a percepção da realidade, transformando o ser humano em prisioneiro de uma falsa liberdade. Zenith é uma metáfora sobre a desconexão do ser com sua origem e sobre o esquecimento de quem realmente somos. A busca do protagonista torna-se o espelho da jornada humana para recuperar a consciência perdida, romper com as ilusões impostas e despertar para a verdade interior. A mensagem é clara e profunda: a libertação não está em fugir do sistema, mas em recuperar a lembrança essencial do próprio ser. Quando a consciência desperta, o tempo deixa de ser uma prisão e se transforma em um campo de possibilidades infinitas. Zenith nos lembra que a verdadeira revolução acontece dentro de cada um, no instante em que o humano reconhece sua própria luz em meio à escuridão da Matrix. Saindo das telas do cinema, mergulhamos agora em um estudo que une ciência, filosofia e espiritualidade. Albert Einstein nasceu em 1879, na cidade de Ulm, na Alemanha, e faleceu em 1955, nos Estados Unidos. Foi físico teórico e matemático, considerado um dos maiores gênios da história da humanidade. Nada melhor do que recordar seu legado para compreender a Matrix do tempo, pois foi ele quem revolucionou completamente o nosso entendimento sobre o tempo, o espaço e a energia com suas teorias da relatividade e da equivalência. Com Einstein e seus contemporâneos, iniciou-se uma nova era para a ciência. E o que a tornou nova não foi apenas o avanço técnico, mas a inclusão da intuição como instrumento legítimo de descoberta. Nenhum cientista antes dele havia ousado colocar a intuição dentro do campo científico. Einstein afirmava que as leis fundamentais do universo não podem ser encontradas pela análise lógica, mas apenas pela intuição cósmica. Ele diferenciava claramente inteligência de razão. A inteligência, segundo ele, é analítica, horizontal, limitada à observação e ao raciocínio lógico. Já a razão é um canal vertical, capaz de captar verdades absolutas e universais. Para Einstein, o puro raciocínio é o mesmo que a intuição, uma forma de percepção direta da realidade. Em suas palavras, as leis fundamentais do universo não podem ser descobertas por análise lógica, mas apenas por intuição cósmica.
Ele considerava a matemática como uma forma de expressão dessa intuição, afirmando que ela é absolutamente certa enquanto permanece no plano abstrato, mas perde precisão quando desce ao concreto, porque passa a lidar com a imperfeição da matéria. Einstein reconhecia, assim como os antigos filósofos gregos, que o verdadeiro conhecimento não vem apenas do pensamento lógico, mas da comunhão com a mente universal. Ele compreendia o mesmo princípio ensinado por Platão, Aristóteles e Heráclito, o de que a razão, logos, é o fio condutor entre o humano e o divino, entre o tempo e a eternidade. Ao resgatar essa visão, Einstein reaproximou a ciência da espiritualidade, mostrando que o universo não é apenas uma máquina, mas uma mente viva. Seu maior legado foi provar que o tempo é relativo, flexível e moldado pela consciência e que a mente humana, quando alinhada com a razão pura, pode transcender os limites impostos pela matrix do tempo. Quando Albert Einstein tinha 26 anos, vivia na Suíça, estudando e lecionando na Escola Politécnica de Zurique. Certo dia, sem aviso algum, ele desapareceu. Não deixou recado, não avisou a direção, nem seus alunos. Simplesmente sumiu por 2 dias inteiros. Ninguém soube onde esteve, o que fez ou por que partirá. No terceiro dia, reapareceu. Estava sujo, desalinhado, com o olhar distante de quem havia tocado algo que os outros ainda não podiam compreender. Sem dizer uma palavra, pegou um pedaço de papel e escreveu: I igual MC sobrescrito 2. Foram 2 dias de silêncio absoluto, e, ao retornar, ele deixou para o mundo a fórmula que mudaria toda a ciência moderna. Energia é igual a massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Uma expressão simples, mas que se tornaria o alicerce de uma nova era científica e filosófica. Com apenas 26 anos, Einstein havia rompido as barreiras do pensamento humano e revelado o código que unia matéria e energia. Quando lhe perguntaram como havia chegado a essa descoberta, sem livros, sem experimentos, sem registros de estudo, apenas após 2 dias desaparecido, ele respondeu calmamente: não fui eu que descobri. Isto me foi revelado. Essa resposta traz o primeiro grande fruto da verdadeira intuição. Para Einstein, a intuição não vem da inteligência nem do raciocínio analítico, mas de algo muito mais profundo. Em outra ocasião, ele afirmou: a intuição é absolutamente certa. Não precisa de provas, nem pode tê-las. Anos depois, quando publicou seu livro Campo Unificado, jornalistas foram até a Universidade de Princeton para entrevistá-lo. Um repórter perguntou se o conteúdo do livro estava correto. Einstein respondeu: é absolutamente certo. O repórter insistiu: mas o senhor pode provar. Einstein sorriu e disse: não, não posso. Surpreso, o repórter retrucou: então por que afirmar que é certo se não há provas? Einstein respondeu com serenidade: a certeza é anterior a qualquer prova. Ela nasce da intuição. As provas existem apenas para justificar a certeza àqueles que ainda não têm intuição. Essa resposta ecoou como um enigma luminoso. A verdade para Einstein não dependia da demonstração, mas da percepção direta da mente alinhada ao cosmos. Ele compreendia que a intuição é uma invasão cósmica, uma transmissão da alma do universo para a consciência humana. Mas não é uma viagem distante, através de galáxias ou nebulosas. O universo não está fora, ele habita dentro de cada ser. O cosmos não é apenas sideral, é interior. E é nesse ponto silencioso, onde o tempo se curva e a mente se abre, que a intuição revela o que a razão jamais conseguiria decifrar. Depois de recordar Albert Einstein e sua compreensão do tempo como uma dimensão relativa e flexível, podemos agora entender o papel de Saturno como a própria matrix do tempo. Saturno é o centro de controle da experiência temporal no universo material. Ele é o código que organiza o tempo em sequência, transforma o eterno em mensurável e converte a fluidez da consciência em ciclos de causa e efeito. É por meio de Saturno que a realidade se torna densa, sólida e aparentemente contínua. Sua função é manter o equilíbrio estrutural da existência, sustentando a sensação de linearidade que aprisiona a mente humana dentro da lógica do antes e do depois. Na arquitetura da Matrix, Saturno atua como o grande programador. É ele quem estabelece as fronteiras da percepção, define o ritmo da vida, marca o nascimento, o envelhecimento e a morte. Sua vibração cria a noção de limite, de começo e fim, de dever e consequência. Tudo o que é rígido, previsível e repetitivo está sob sua regência. Saturno representa a condensação da energia cósmica em forma, o ponto em que o espírito se curva para viver a experiência da matéria. Ele é o símbolo do tempo cronológico,
o senhor da disciplina e da estrutura, aquele que transforma o fluxo livre da consciência em linhas e medidas. É por isso que Saturno é visto como o guardião da Matrix. Sua força estabiliza, mas também aprisiona. A Matrix do tempo é a ilusão criada por Saturno para que a consciência possa evoluir dentro da densidade. Ele dá consistência à simulação, torna os eventos encadeados e faz com que a mente acredite na continuidade. Enquanto a consciência vibra na frequência saturnina, tudo parece limitado, mensurável e sujeito ao envelhecimento. Mas ao mesmo tempo, Saturno ensina. Ele mostra que o tempo não é inimigo, mas ferramenta. É por meio de seus ciclos que o ser aprende a maturar a própria energia, a transformar o sofrimento em sabedoria e a compreender que cada limite é um convite à superação. Assim, Saturno é a própria matrix do tempo, o sistema que cria a ilusão de duração, separação e controle, mas também o mestre que guarda a chave da libertação. Quando a consciência desperta e compreende que o tempo é apenas um reflexo de sua própria frequência, ela transcende Saturno e rompe o ciclo da repetição. Nesse instante, o tempo deixa de ser prisão e volta a ser o que sempre foi, energia viva, espiral de criação e porta de entrada para o eterno agora. A mente humana é o espelho vivo de Saturno. Dentro da matrix do tempo, ela repete o mesmo padrão de Cronos, o medo de perder o controle. Desde o nascimento, o ser é educado para medir, comparar, planejar e conter, como se a segurança dependesse da ordem e da previsibilidade. É o reflexo direto do arquétipo saturnino que, ao organizar a realidade, também a aprisiona. O ego é sua herança e seu guardião. Ele estabelece fronteiras, cria leis e tenta proteger-se da impermanência. Como Cronos, devora seus próprios filhos, consumindo pensamentos e sentimentos antes que algo novo possa nascer. Essa estrutura mental, moldada pela influência de Saturno, funciona sobre 4 pilares invisíveis. O primeiro é o tempo linear, que reduz a eternidade a uma sequência de nascimento e morte, aprisionando a consciência na linha do antes e do depois. O segundo é o medo da perda, a angústia de ser superado, esquecido ou substituído, que mantém o ego em permanente estado de vigilância. O terceiro é a culpa e a punição, a crença de que o aprendizado só é legítimo quando vem pela dor. E o quarto é o controle e a repetição, a compulsão de reviver os mesmos ciclos, relacionamentos e erros, acreditando que o tempo trará libertação, quando, na verdade, é o despertar que dissolve o ciclo. Saturno, como matriz do tempo, é o arquiteto da experiência material. Ele dá forma à consciência e estrutura a vida para que tudo siga uma lógica de causa e efeito. A Matrix, sustentada por essa energia, é uma grande escola de maturação da alma. No entanto, quando o tempo é confundido com realidade, a escola torna-se prisão. O ser passa a viver para cumprir prazos, alcançar metas, medir resultados e provar valor, e nesse processo esquece que o tempo é apenas uma ferramenta de aprendizado e não o propósito da existência. Essa mente saturnina pensa de modo cronológico, divide a vida em fases, classifica o sucesso e o fracasso e perde a percepção do todo. Ela acredita que o tempo governa, quando, na verdade, o tempo apenas reflete o grau de consciência com que se vive. Saturno ensina pela resistência, obriga a paciência, a persistência e a constância. Ele não permite fuga enquanto a lição não for compreendida. A libertação ocorre quando o ser deixa de lutar contra Saturno e o integra. Entende que o tempo não é o inimigo, mas o espelho. Cada segundo é um convite à presença e cada limite é uma passagem disfarçada. O domínio de Saturno termina quando a consciência se reconhece como algo maior do que o tempo. Nesse instante, o humano desperto atravessa o véu da Matrix e percebe que o agora contém o infinito. O mito de Cronos, portanto, é a representação simbólica da mente humana em seu estado aprisionado. Saturno é o código que mantém a experiência em funcionamento, mas também a chave para transcendê-la. A mesma foice que corta o tempo pode romper o ciclo da ilusão. Quando o ser compreende que o tempo é apenas um instrumento de lapidação da consciência, ele se torna senhor de si mesmo e finalmente sai da matrix do tempo. Sendo a mente humana um reflexo de Saturno, podemos compreender que a quarta dimensão é o domínio natural desse astro. Ela representa o campo onde o tempo, como Einstein já havia revelado, deixa de ser apenas uma medida física e se transforma em uma experiência de consciência. Saturno rege a densidade dessa dimensão, sustentando a ilusão da sequência, da duração e da linearidade, enquanto o ser desperto começa a perceber que o tempo é apenas uma manifestação vibracional. O conflito entre Cronos e Kairos expressa o que ocorre na quarta dimensão. Cronos é o tempo que aprisiona, que mede, que cobra,
o tempo da mente racional e da limitação. Kairos é o tempo sagrado, aquele que não pode ser medido, o instante divino em que tudo acontece ao mesmo tempo. Esses dois fluxos coexistem na quarta dimensão e formam o campo de batalha entre o tempo humano e o tempo cósmico. A quarta dimensão não é um lugar, mas um estado vibracional intermediário entre o mundo físico da terceira dimensão e o mundo noético da quinta. Nela, o espaço e o tempo deixam de ser absolutos e passam a se curvar à consciência. É o plano onde o pensamento e a emoção moldam a realidade, e onde a energia vital, chamada duplo etéreo, serve de ponte entre o corpo físico e o corpo espiritual. No interior do duplo etéreo ocorre a fusão das duas forças fundamentais da existência. A energia telúrica e elétrica sobe da Terra pela base da coluna, representando a força ascendente da matéria, enquanto a energia cósmica e magnética desce pelos centros sutis da cabeça, trazendo a força espiritual que vem do universo. Quando essas correntes se unem, o tempo se torna espiralado, e a consciência começa a libertar-se do controle saturnino. Mas quando o fluxo se rompe, surge o conflito. O corpo sente ansiedade, a mente se fragmenta, e a alma se divide entre o impulso de ascender e o medo de perder o chão. Cronos tenta manter o ser preso à previsibilidade, repetindo padrões, rotinas e medos. Kairos, por outro lado, convida à sincronia, à intuição e ao salto de consciência. A tensão entre essas duas forças é o processo de transição vibracional da humanidade. Cada pensamento denso reforça o domínio de Cronos. Cada ato consciente desperta o campo de Kairos. A verdadeira superação não está em eliminar o tempo de Cronos, mas em colocá-lo a serviço de Kairos. O tempo cronológico é o alicerce da experiência, o tempo cósmico é o espírito que a ilumina. Quando ambos se harmonizam, o humano começa a viver no tempo consciente, onde o corpo físico e o duplo etéreo entram em ressonância com o universo. Nesse estado de equilíbrio, o passado e o futuro se dissolvem na presença. O tempo deixa de ser prisão e se torna espelho da consciência. A energia telúrica e elétrica da Terra se une à energia cósmica e magnética do céu, e o ser humano volta a ser o elo entre Urano e Gaia, entre o eterno e o presente. A quarta dimensão é, portanto, o campo de transição da mente que se liberta de Saturno. É onde o tempo se transforma em espiral e a consciência aprende a fluir com o universo. Nesse ponto, o humano deixa de ser prisioneiro da matrix do tempo e começa a viver na frequência da eternidade em movimento. Esse conhecimento sobre o domínio do tempo não nasceu com a ciência moderna, ele já era conhecido desde o Império Romano e foi preservado em segredo por milênios, guardado às 7 chaves pelo Vaticano. A compreensão de que o tempo é uma estrutura de controle da consciência foi a base sobre a qual se ergueram religiões, governos e sistemas sociais. Quando o homem perdeu a noção do tempo sagrado e passou a viver sob o tempo linear, ele deixou de ser criador e tornou-se servo da contagem. O aprisionamento humano dentro da matrix de Cronos é o domínio mais sutil e poderoso já imposto à mente. Ele não se apoia em correntes visíveis, mas em estruturas emocionais, simbólicas e temporais que moldam a percepção da realidade. O tempo linear é o trono de Cronos, e o ser humano foi condicionado a servi-lo. Acorda, trabalha, consome, reza e dorme, obedecendo ao compasso do relógio, acreditando que a vida está contida entre o nascer e o morrer. O relógio é o ídolo moderno, o símbolo máximo da escravidão temporal. Ele dita o ritmo de tudo: o despertar, o alimento, o descanso, o prazer, o dever, a fé. O homem aprendeu a viver dentro da contagem e a temer o seu fim. Essa programação cria ansiedade, culpa e a sensação de estar sempre atrasado. A mente cronológica mede o valor da vida pelo tempo que resta, e essa sensação de urgência é o alimento da Matrix. Quando o Império Romano transformou o cristianismo em religião oficial, o tempo foi entronizado dentro do altar. O calendário litúrgico da Igreja Católica foi construído como um sistema de controle energético, reproduzindo o mesmo modelo da Matrix de Cronos. Os ritos religiosos se tornaram engrenagens de um relógio espiritual, onde cada emoção humana é programada. O Advento ensina a esperar, a Quaresma ensina a sofrer, o tempo comum ensina a repetir, e o Natal e a Páscoa oferecem alívio e recompensa. O fiel é conduzido a viver o tempo como penitência, culpa e esperança, sem jamais perceber o Kairos, o instante eterno que o libertaria. Essas celebrações foram cuidadosamente alinhadas com os antigos portais solares. Os solstícios e equinócios, que antes eram momentos de expansão da consciência e conexão cósmica, foram convertidos em feriados religiosos. O solstício de inverno, que simboliza o renascimento da luz, tornou-se o Natal. O equinócio da primavera, que representa o equilíbrio entre luz e sombra,
tornou-se a Páscoa. Assim, a energia natural desses portais foi desviada. A humanidade, sem perceber, passou a celebrar o aprisionamento do tempo acreditando estar reverenciando o divino. O conhecimento sobre o tempo como campo vibracional foi deliberadamente ocultado. As antigas escolas de mistérios sabiam que o tempo não é linear, mas um tecido de frequências que se dobra conforme a consciência. Quando o ser desperta para isso, ele deixa de ser controlável. Por essa razão, o saber foi escondido sob as camadas da religião e da ciência dogmática. A Igreja regulou o tempo emocional das massas e a ciência o tempo físico dos corpos. Einstein rompeu a muralha ao provar que o tempo é relativo. Mostrou que ele se curva diante da velocidade e da gravidade, revelando que o tempo é uma experiência, não uma constante. Max Planck complementou esse rompimento ao mostrar que a matéria é composta de energia pulsante, não de blocos sólidos. Juntos, abriram as primeiras fissuras na prisão de Cronos. Hoje, o ser humano se encontra novamente diante da escolha. Pode continuar obedecendo ao calendário de Saturno, que o faz girar em ciclos de rotina, medo e expectativa, ou pode atravessar o véu e viver na espiral do tempo consciente. Os portais solares continuam abrindo-se, e cada solstício e equinócio traz o convite para sair da matrix do tempo. A libertação não está em negar o tempo, mas em transformá-lo em ferramenta. Quando o ser percebe que o relógio não mede a vida, apenas marca a prisão, ele desperta para o Kairos, o tempo eterno do espírito. Nesse instante, o humano deixa de contar os dias e começa a criar os mundos. A capa da live revela essa travessia. Sair da matrix do tempo é sair da ilusão de Cronos e voltar a viver no eterno agora, onde a consciência se torna o próprio centro do universo. No entanto, essa prisão do tempo que antes era mantida pela Igreja Católica no Ocidente, agora se manifesta sob uma nova face, o mundo digital. A antiga contagem litúrgica que regulava o ritmo das almas deu lugar a uma contagem algorítmica que controla o ritmo das mentes. A Matrix de Cronos se reinventou. Se antes o tempo era medido por sinos e orações, hoje é medido por notificações, atualizações e cronogramas digitais. A cada segundo, milhões de consciências são atraídas para dentro de um fluxo contínuo de estímulos, onde o tempo parece nunca parar. A digitalização global substituiu o calendário eclesiástico por um calendário tecnológico. O relógio de bronze de Saturno tornou-se o relógio de silício. Servidores, satélites e inteligências artificiais formam um novo altar do tempo. O império religioso cedeu espaço ao império informacional, e a liturgia da missa transformou-se na liturgia das telas. O novo fiel é o usuário. Ele acorda com alarmes, trabalha entre mensagens, descansa assistindo a vídeos e dorme sob o brilho da luz azul. Esse novo tempo é diferente do tempo linear do passado. Ele é contínuo e acelerado. Já não há intervalos entre os instantes. O ser vive em constante atualização, como se estivesse preso a um presente sem pausa. Essa aceleração digital destrói o tempo orgânico do corpo e desintegra a percepção natural do Kairos. O cérebro humano, analógico em sua essência, precisa de silêncios, ritmos, alternâncias e vazios para se reorganizar. A ausência dessas pausas cria um estado permanente de dispersão e ansiedade, o mesmo que Cronos sempre quis manter, o medo de não ter tempo. As redes e os algoritmos tornaram-se os novos instrumentos de controle. Eles decidem o que é visto, o que é sentido, o que é lembrado e o que é esquecido. Cada toque na tela é uma oração inconsciente ao Deus do tempo moderno. Assim como o calendário gregoriano uniformizou o mundo cristão, as plataformas digitais uniformizam a mente global. Cada notificação é um sino que chama para o culto da atenção fragmentada. A nova prisão é invisível, mas total. O tempo não é mais dividido em horas e dias, e sim em fluxos contínuos de dados. O ser humano vive conectado, mas separado de si mesmo. A consciência se dissolve em um mar de informações e perde o contato com o tempo interno. O Kairos, o instante criativo e eterno, é substituído por um tempo programado, pré-definido e mensurável. O desafio do novo mundo é o mesmo de todas as eras: sair da matrix do tempo. Agora isso significa aprender a usar a tecnologia sem ser dominado por ela. Transformar o digital em ferramenta e não em prisão. Aprender a viver o agora mesmo dentro da rede, a criar presença onde tudo se move rápido demais. Resgatar o Kairos na era digital é reconectar-se ao tempo vivo da consciência. É observar o sol sem olhar o relógio, sentir o corpo sem medir o instante, ouvir o silêncio entre os sons. É o retorno do humano à sua frequência natural, onde o tempo volta a ser espiral, não contagem.
Quando a mente recupera o ritmo entre a Terra e o céu, ela rompe novamente com Saturno, seja ele de pedra, de ouro ou de silício. E, nesse momento, a libertação se completa. O humano deixa de ser um número no sistema e volta a ser o centro do próprio universo, criador do tempo e senhor de sua própria realidade. Mas a ciência começa a perceber que este tempo cronológico de Saturno pode ser uma grande ilusão. Nesse aspecto, destaca-se o físico francês Jean-Pierre Garnier Mallet, nascido em 1940 em França, criador da chamada teoria do desdobramento do tempo. Ele propôs que o tempo não é único nem linear, mas desdobrado em diferentes fluxos simultâneos. Segundo sua visão, cada ser humano possui um duplo quântico, uma extensão da própria consciência que existiria em outro fluxo temporal, capaz de antecipar informações do futuro e devolvê-las ao presente. Embora sua teoria não seja reconhecida pela ciência acadêmica, por não se apoiar em equações verificáveis nem em resultados experimentais, ela trouxe à tona uma reflexão profunda sobre a natureza do tempo. Garnier Mallet mistura conceitos da física quântica com princípios filosóficos e metafísicos, tocando em algo que ameaça o domínio de Cronos, a ideia de que o tempo é uma construção perceptiva, não uma sequência absoluta. Para ele, o universo se desdobra continuamente, e tudo o que existe no plano físico tem uma contraparte energética em outro ritmo temporal. A consciência humana alterna entre esses dois fluxos, um rápido e outro lento, e durante o sono entraria em contato com seu duplo, que acessa o futuro e devolve ao presente as informações necessárias para o equilíbrio e a tomada de decisões. Ao despertar, essas informações aparecem como intuições, coincidências e sincronicidades. O princípio fundamental é que o futuro já existe como potencial e pode ser atualizado pelas escolhas feitas agora. Cada pensamento e emoção emitidos no presente moldam o desdobramento seguinte. Assim, o ser humano deixa de ser prisioneiro do tempo para tornar-se coautor do próprio destino. Em comparação ao mito de Cronos, essa teoria representa uma ruptura direta. Cronos governa o tempo linear, onde a causa precede o efeito e o futuro parece distante e inatingível. O duplo quântico dissolve essa sequência, mostrando que o futuro se comunica com o presente e que o passado é apenas uma memória vibracional. Esse pensamento é considerado perigoso para a estrutura mental dominante porque, se a humanidade compreender que o tempo é desdobrado e que cada consciência pode acessar realidades paralelas, o poder de Cronos desaparece. O controle pela contagem, pela culpa e pelo medo da morte perde sua base. Mesmo diante das críticas que o acusam de usar a linguagem quântica de forma simbólica, o ponto mais profundo da teoria é filosófico. Garnier Mallet propõe que o tempo é uma função da consciência, não uma prisão da matéria. O ser humano deixa de ser um passageiro no trem do tempo para se tornar o condutor dos trilhos que ele mesmo cria. Na prática, ele sugere um exercício simples. Antes de dormir, o indivíduo pode dialogar mentalmente com seu duplo, pedindo orientação para decisões futuras. Esse ato de intenção, feito em serenidade, permitiria alinhar as linhas temporais e reduzir conflitos internos. Mesmo que a física ortodoxa rejeite esse modelo, seu valor simbólico é inegável. Ele reintroduz a percepção de que o tempo é elástico e que a consciência é a força capaz de curvá-lo. Sob essa visão, o duplo quântico torna-se a ponte entre o tempo de Cronos e o tempo de Kairos, o canal através do qual o ser humano pode libertar-se da rigidez da matriz temporal e reencontrar o fluxo natural da criação. Quando passei um tempo em Genebra, na Suíça, comecei a perceber de forma intensa como o tempo, a religião e o sistema financeiro eram as bases da Matrix. A cidade, bela e silenciosa, parecia vibrar numa frequência controlada, onde cada segundo era medido, cada movimento previsto e cada sentimento regulado. Foi ali, caminhando entre os relógios de luxo e os bancos que guardam a riqueza do planeta, que compreendi a profundidade do domínio de Cronos sobre a humanidade. Essa foto, tirada em Genebra, diante do monumento do relógio do Sol, representa para mim o despertar dessa consciência. O domínio do tempo é o núcleo do poder sobre o ser humano. Cronos é o arquétipo desse domínio, e a matriz se estrutura sobre a manipulação da percepção temporal. Quem controla o tempo controla a mente. O relógio é o símbolo sagrado desse controle. Genebra, o coração da relojoaria mundial, é também o trono moderno de Cronos. Não é coincidência que nessa mesma terra estejam sediadas instituições financeiras globais e organismos que regulam o comércio e a política internacional. O relógio é a face visível do sistema que faz a humanidade vibrar dentro da cadência programada do tempo linear. Ele aprisiona a consciência nas horas, nas metas, nas dívidas, nos prazos e na produtividade. O relógio de pulso é mais que um acessório, é um lembrete constante da prisão.
O fato de ser usado no pulso esquerdo, perto do coração, não é simbólico por acaso. O pulso esquerdo está ligado ao hemisfério direito do cérebro, o lado da criatividade, da sensibilidade e da intuição. O tempo cronológico pulsando junto ao coração envia ao sistema nervoso uma mensagem contínua: o tempo está passando, você está atrasado, você está preso. Assim, o ritmo de Cronos se sobrepõe ao silêncio de Kairos, abafando a inspiração e a presença. O tique e o toque são os dois sons da escravidão temporal. Tique é o corte, o fim de um instante. Toque é o nascimento do próximo. Entre os dois há um intervalo, um pequeno vazio, o silêncio que contém o infinito. É nesse espaço entre o tique e o toque que habita Kairos, o tempo sagrado, o instante fora da contagem. A Matrix ensina o homem a ouvir o som, não o silêncio. Mas é no silêncio que o ser encontra a liberdade. A ironia é que o mundo moderno celebrou esse símbolo ao dar nome à rede social TikTok. Ela é a tradução digital do ritmo de Cronos. Cada vídeo curto é um fragmento de tempo que aprisiona a atenção. O cérebro é viciado em estímulos rápidos, e a mente perde a capacidade de permanecer no presente. Horas se passam diante da tela sem que o ser perceba. O corpo adormece, a consciência se fragmenta. O aplicativo é o relógio do século XXI, medindo, cortando e distraindo a alma. Quando o poder econômico e o tecnológico se uniram, o controle do tempo atingiu seu auge. O dinheiro tornou-se tempo condensado. As pessoas trocam horas de vida por cifras e entregam seus futuros em forma de dívida e juros. O sistema financeiro nasceu no mesmo solo em que nasceu o relógio, e isso não é coincidência. Genebra é o altar do tempo monetizado. O tempo deixou de ser um fluxo vital e tornou-se mercadoria. O mundo digital é a nova prisão vibracional de Cronos. As telas são os novos relógios, as notificações são os sinos modernos. Cada vibração e cada alerta lembram que o tempo está escapando. O cérebro humano, orgânico e rítmico, não foi feito para viver nesse fluxo binário e constante. Ele precisa de pausas, de ciclos, de silêncio. A mente que vive no ritmo das máquinas perde o acesso ao tempo divino de Kairos. Cronos agora atende pelo nome de algoritmo. Ele mede o comportamento humano, prevê reações, dita tendências, manipula desejos e governa emoções. A Matrix digital não precisa mais de templos nem de altares, porque ela própria é a liturgia do tempo. Cada toque, cada atualização, cada curtida é uma oferenda inconsciente ao Deus do tempo. Mas existe uma brecha, uma porta entre os mundos. Assim como o tique e o toque são separados por um instante de silêncio, também há um ponto em que a consciência pode escapar. Esse ponto é a presença plena. Quando o ser humano silencia a mente, desliga-se dos estímulos e contempla o instante sem pressa, ele entra no espaço de Kairos. Nesse estado, o tempo deixa de ser inimigo e se torna aliado. A humanidade só se libertará de Cronos quando aprender a sentir o tempo, e não apenas contá-lo. Quando reconectar seu ritmo ao Sol, à Lua, às estações e aos ciclos da Terra, o poder dos relógios cairá. A economia e a tecnologia perderão sua força quando deixarem de controlar o coração e a atenção. Cronos domina quem corre, Kairos liberta quem pausa. O relógio do Sol em Genebra é o selo simbólico dessa prisão. O silêncio entre 2 segundos é a porta de saída. O silêncio entre 2 segundos é a imagem mais pura da condição humana diante do tempo. Cronos representa o fluxo mensurável, o tempo que corre, envelhece, produz e consome. Entre um instante e outro há um vazio, esse é o domínio de Kairos, o tempo do ser, o instante eterno que não passa. Filosoficamente, esse hiato é o ponto onde o movimento cessa sem desaparecer, o limite entre o ser e o vir a ser. Parmênides chamou isso de o imóvel que move, Heráclito, de um instante em que o rio é e não é o mesmo. A consciência que percebe esse espaço fora da sucessão cronológica toca o infinito. O silêncio entre 2 segundos é a fenda onde o finito percebe o eterno. Cronos é o tempo do mundo, o tempo das medidas e das leis. Ele pertence à razão e à forma. É o tempo da justiça, que corta, pesa e separa. Kairos é o tempo da alma, o instante pleno que não pode ser contado. É o tempo da verdade, que une e reconcilia. A história humana sempre oscilou entre esses dois polos. Toda civilização nasce do esforço de organizar o caos de Cronos, mas se perde quando esquece que a ordem deve servir à experiência do eterno de Kairos. Quando o tempo se torna prisão, o homem busca o êxtase, o instante que suspende a contagem. A pirâmide é o símbolo da ascensão da consciência.
Sua base é larga porque pertence a Cronos, o mundo da multiplicidade, do peso e da separação. À medida que o ser sobe, o tempo se comprime, a matéria se transforma em energia e o múltiplo se reconcilia com o uno. No ápice, o ponto sem extensão é Kairos, o momento em que tudo é. A esfinge guarda esse segredo com seu enigma sobre o ser que anda sobre 4, depois sobre 2 e sobre 3. Essa pergunta fala do tempo humano, infância, maturidade e velhice, mas a resposta verdadeira está além da sucessão. A esfinge quer saber se o homem reconhece o instante em que o tempo se curva sobre si mesmo e a contagem deixa de importar. O tetragrama simbólico expressa esse mistério. O ponto que se abre em 2 leques representa a verdade, o instante da criação, a unidade que se divide para conhecer-se. É o princípio do movimento e do duplo. A esfera cortada ao meio representa a justiça, o ato de separação que permite a medida e a consciência. O corte é o tic, a passagem da totalidade ao fragmento. As 3 linhas horizontais simbolizam o toque, o renascimento, o retorno à harmonia rompida pelo corte. São as 3 dimensões do tempo, passado, presente e futuro, alinhadas como um caminho de reconciliação. A esfera completa representa a paz, o fechamento do ciclo, mas há 2 pazes, a paz morta de Cronos, que paralisa, e a paz viva de Kairos, que pulsa no eterno. A coragem é a força que permite atravessar o medo da perda. É a virtude que enfrenta Cronos sem negar sua existência. Na tradição grega, coragem é Andreia, a disposição de permanecer diante da verdade mesmo que ela destrua as aparências. O homem corajoso suporta o silêncio entre os segundos, o homem comum foge dele, refugiando-se no barulho das horas. O universo é um diálogo constante entre o tempo que mede e o tempo que é. Cronos sem Kairos produz a tirania do cálculo, Kairos sem Cronos dissolve-se no delírio. O equilíbrio está no ponto em que o movimento e o repouso se encontram, no cume da pirâmide, no olhar da esfinge, no intervalo entre o tique e o toque. Nesse ponto, a verdade, a justiça, a liberdade e a paz deixam de ser conceitos e tornam-se estados de consciência. O homem que compreende esse mistério não foge do tempo, ele o redime. O relógio continua a girar, mas o centro está imóvel. O tique e o toque seguem, mas o ouvido desperto escuta o que existe entre eles e isso é o eterno. Teoria dos setênios de Rudolf Steiner, de 1861 a 1925, filósofo, cientista e educador austríaco, é uma das chaves mais profundas para compreender como a consciência humana evolui dentro do tempo e como o tempo pode ser, ao mesmo tempo, instrumento de libertação ou de aprisionamento. Quando observada à luz da filosofia de Cronos e Kairos, ela revela um mapa da travessia do ser pela matriz temporal, um caminho em que cada 7 anos o indivíduo é convidado a morrer e renascer dentro de si mesmo. Para Steiner, o ser humano não envelhece apenas biologicamente, mas também espiritualmente. O tempo é pedagógico, não punitivo. Cada setênio representa uma etapa de integração entre corpo, alma e espírito. Cronos, o tempo linear, fornece a estrutura. Kairos, o tempo da alma, fornece o significado. Steiner via o tempo como uma espiral. A cada 7 anos o ser retorna a um ponto semelhante do círculo, mas em outro nível de consciência. É o mesmo símbolo que aparece na relação entre Cronos e Kairos, o tempo que mede e o tempo que revela. Cronos marca o ritmo das transformações. Kairos é o instante interior em que essas transformações se tornam sabedoria. Enquanto a matriz de Cronos tenta fixar o homem em uma linha reta, nascer, produzir, consumir e morrer, Steiner descreve o tempo como um movimento ascendente e curativo. O ser não deve viver prisioneiro da contagem, mas consciente dos ciclos que o chamam a metamorfose. De 0 a 7 anos o ser humano está ainda sob domínio da terra e da energia telúrica. É o tempo de aterrissagem, em que o espírito aprende a habitar o corpo. Cronos domina completamente o tempo biológico, o crescimento, a repetição. Kairos atua em silêncio, como a presença espiritual que observa sem interferir. De 7 a 14 anos o eu começa a se diferenciar. A criança percebe-se como indivíduo, experimenta emoções, justiça, moral e vínculos. É o nascimento da esfera da justiça e do corte simbólico, o tic de Cronos. Aqui surge o primeiro exercício de consciência, reconhecer-se como algo separado do todo. De 14 a 21 anos o ser desperta para o desejo e para a liberdade. É o tempo do toque, o impulso vital que rompe o molde da infância. O jovem busca o novo nascimento da consciência individual. Cronos ainda o segura pelas regras e limites. Kairos começa a sussurrar que há um tempo interno, pessoal, diferente do tempo social.
De 21 a 28 anos o indivíduo entra no tempo do fazer. É o tempo da verdade em movimento, o ponto que se abre para o mundo. Aqui o ser precisa aprender a unir Cronos e Kairos, agir no mundo sem perder o sentido. De 28 a 35 anos o foco é a consolidação da identidade e a realização concreta. O tempo se acelera. É a fase em que o homem sente o peso do relógio e a cobrança da sociedade. Cronos domina, e o risco é esquecer o silêncio entre os segundos. De 35 a 42 anos chega a crise de autenticidade, o primeiro grande portal da pirâmide. O ser olha para trás e se pergunta se viveu seu próprio tempo ou o tempo imposto. Se encontra o ponto de equilíbrio entre ação e sentido, Kairos se manifesta como maturidade interior. Se não encontra, Cronos o engole, e o vazio aparece. De 42 a 49 anos ocorre a virada filosófica. O ser começa a voltar-se para dentro. É a entrada consciente na quarta dimensão, o duplo etéreo que liga o corpo físico ao espiritual. Cronos começa a perder força e Kairos aparece como necessidade de significado. A alma busca o instante eterno dentro do fluxo. De 49 a 56 anos surge a integração dos aprendizados. É o tempo da justiça superior, não mais a que corta, mas a que equilibra. O ser vê o passado e o futuro em simultaneidade e entra na espiral do tempo. De 56 a 63 anos o foco é o legado. A sabedoria se cristaliza em serviço, ensino e doação. É o tempo da verdade plena, em que o ponto e a esfera se unem. O homem que alcança essa consciência já não é servo de Cronos. Vive em Kairos, mesmo ainda dentro da matéria. A pirâmide simboliza os níveis de domínio do tempo. Os primeiros 3 setênios são a base, o aprendizado de existir. Os 3 seguintes formam o corpo da pirâmide, o aprendizado de agir e transformar. Os últimos setênios são o topo, o aprendizado de ser. Cada 7 anos é uma nova subida. A cada ciclo, o ser é testado entre o tique e o toque, entre a forma e o fluxo, entre o corte e a criação. O silêncio entre os setênios é o mesmo silêncio entre 2 segundos, o instante em que o homem pode ver que o tempo é apenas um espelho da consciência. Mas há uma correspondência ainda mais profunda entre os setênios e o retorno de Saturno, o senhor do tempo. Astronomicamente, Saturno leva cerca de 29 anos e meio para completar uma volta em torno do Sol. Na linguagem simbólica, cada ciclo de 7 anos é uma estação de Saturno, e a cada 28 anos ocorre o primeiro grande retorno saturnino, o ponto em que o ser é confrontado com a maturidade e a responsabilidade de sua existência. O primeiro ciclo de Saturno, do 0 aos 28 anos, é o ciclo da formação e da construção do eu. O ser aprende as leis da Terra, da matéria e da sobrevivência. É o período de aprendizado, de erros, de limites e da busca pela própria identidade. O segundo ciclo, dos 28 aos 56 anos, é o ciclo da consolidação e da ação. O ser assume compromissos, constrói sua obra, cria raízes, educa e gera. É o tempo da colheita das escolhas feitas no primeiro ciclo. O terceiro ciclo, dos 56 aos 84 anos, é o da sabedoria e do serviço. O ser volta-se para o interior e começa a libertar-se das amarras da forma, buscando sentido e transcendência. O quarto ciclo, dos 84 aos 112 anos, é o da libertação, o ponto em que a consciência, se ainda habita a matéria, já não é governada por Cronos, mas move-se livre no tempo de Kairos. Esses ciclos saturninos, alinhados aos setênios de Steiner, mostram que o tempo não é inimigo, mas mestre. Cada retorno de Saturno representa uma oportunidade de reestruturação, de libertação de velhas formas e de reconexão com a verdade interior. Saturno é o guardião da maturidade. Ele exige disciplina, coerência e autenticidade. Cada ciclo é uma prova, e cada superação é um degrau na espiral da consciência. O que Rudolf Steiner chamou de metamorfose da alma é o mesmo processo que os antigos chamaram de libertação de Cronos. O ser humano nasce prisioneiro do tempo, mas cada setênio e cada retorno de Saturno lhe oferecem uma oportunidade de despertar. Aos 21, a liberdade. Aos 42, a sabedoria. Aos 63, a paz. Aos 84, a transcendência. A teoria dos setênios é o mapa do tempo interior. Cronos é o mestre que ensina através das provas. Kairos é o mestre que revela através do instante. Quando o ser entende essa relação, percebe que cada ciclo da vida é uma iniciação e que o silêncio entre um ciclo e outro é o mesmo ponto eterno entre o tique e o toque. Nesse ponto, a vida deixa de ser contagem e se torna consciência. A pirâmide se completa,
A esfinge se cala e o tempo se curva diante do ser que despertou para o infinito. Na tradição humana, a divisão do tempo em 12 horas diurnas e 12 noturnas foi um construto babilônico, posteriormente refinado pelos egípcios e gregos. No entanto, quando observamos o ciclo solar e as leis do ritmo cósmico, percebemos que há um intervalo sutil, um vazio entre os tempos, que foi omitido ou esquecido. Entre as 6 horas da manhã e as 6 da tarde, o Sol percorre um arco de consciência que simboliza o nascer, o auge e o declínio da luz. Mas há um ponto intermediário, quase imperceptível, que não pertence nem ao nascer nem ao ocaso. É o instante em que o tempo cronológico, Cronos, se dobra sobre o tempo da oportunidade divina, Kairos. Esse ponto é o portal de Cronos e Kairos, o sétimo horário oculto. Ele não é medido por relógios, mas sentido pela alma. Representa o instante em que o tempo linear se curva diante do tempo espiritual. No calendário da consciência, é o momento em que o humano pode sair da linha do destino e acessar o campo da criação, onde o futuro pode ser reescrito. As antigas escolas herméticas sabiam desse horário. Chamavam-no de hora invisível, momento do eterno presente ou porta do sol interior. Ele ocorre quando o sol externo se alinha com o sol interno, simbolizando a união entre o tempo físico e o tempo da alma. Na prática, é um instante da sincronia plena, quando a vibração do ser entra em harmonia com o campo universal. A mente racional cessa, o coração se abre e o corpo torna-se ponte entre os mundos. O portal de Cronos e Kairos é o ponto de travessia entre o fazer e o ser, entre o humano e o divino. Essa hora oculta não foi apenas esquecida, foi encoberta. Porque é nela que o ser humano recorda que pode alterar a realidade, modificar sua linha temporal e acessar a eternidade no presente. As antigas civilizações solares, especialmente os maias, conheciam profundamente esse mistério. Para eles, o tempo não era uma linha, mas uma espiral viva em constante expansão. O calendário sagrado maia, chamado Tzolin, seguia a proporção 13 horas e 20, uma frequência cósmica que representava o pulso da criação. O número 13 expressava o movimento e a transformação, enquanto o 20 simbolizava a totalidade do ser, ligada aos 20 dedos do corpo humano e aos 20 selos solares que compõem a totalidade dos aspectos da existência. O ciclo 13 horas e 20 é o tempo natural, o tempo galáctico da consciência. Diferente do 12:60, que rege o calendário gregoriano e o tempo mecânico das máquinas, o 13 horas e 20 é o ritmo do universo vivo. O 12:60 é o tempo de Cronos, o da contagem, da produção e do desgaste. O 13 horas e 20 é o tempo de Kairos, o da harmonia, da sincronia e da criação. No primeiro, o homem mede o tempo, no segundo, ele sente o tempo. O Tzolin é formado por 260 dias sagrados, a soma de 13 tons galácticos multiplicados por 20 selos solares. Cada combinação representa uma vibração do cosmos, um tom de consciência que atua sobre a Terra. Nesse sistema, cada dia não é apenas uma data, mas um ser vivo, uma entidade energética que expressa o fluxo da criação. O tempo, portanto, não passa, ele respira. Quando a humanidade abandonou a frequência natural do 13 horas e 20 e passou a viver segundo 12:60, perdeu o elo com o ritmo da Terra e do cosmos. A 13ª hora, o tempo oculto, é justamente o portal de retorno a essa sintonia perdida. É um instante em que o ser humano pode reconectar-se ao Tzolin interior, o relógio vivo que pulsa no coração. A 13ª hora é o ponto em que Cronos se curva a Kairos, em que o tempo deixa de ser prisão e se torna criação. É o momento em que o sol externo se alinha ao sol interno e o humano desperta para o relógio da consciência. O tique e o toque cessam, e o coração vibra no compasso do universo. Nesse estado, o homem deixa de contar os dias e passa a viver o tempo como eternidade presente, compreendendo que a verdadeira liberdade está em habitar o ritmo cósmico do 13 horas e 20, o pulso da vida que nunca termina. O sétimo horário é o centro oculto do relógio da existência. Ele não está nos ponteiros, mas no eixo que os sustenta e os faz girar. É o ponto imóvel em torno do qual o tempo se move, o ponto de equilíbrio entre o mundo visível e o invisível, entre Cronos e Kairos, entre o humano e o divino. Quando o ser humano não alcança o sétimo corpo, o sétimo chakra e o sétimo raio, ele perde a conexão com esse eixo. Fica preso no movimento dos ponteiros, girando em círculos dentro do mesmo plano de experiências. Essa é a prisão da repetição, os mesmos erros, as mesmas dores, as mesmas ilusões. A vida se torna um ciclo fechado porque falta o centro que abre a espiral. O sétimo corpo, o átmico, é o veículo da consciência pura. É nele que habita o Eu Sou. Sem ele, o ser humano vive fragmentado,
movido por impulsos, emoções e pensamentos que giram sem direção. O sétimo chakra, o coronário, é o portal que liga o cérebro físico ao campo noético. Quando não está desperto, a mente opera apenas dentro dos 6 níveis inferiores, sem acesso à inteligência do todo. O sétimo raio, por sua vez, é a energia da transmutação e da manifestação sagrada. Sem ele, o ser não consegue transformar energia em consciência nem matéria em luz. A humanidade, ao girar em torno das 6 forças conhecidas, vive na geometria do círculo. O círculo é a prisão da Matrix. Ele repete, reproduz, mantém o padrão. A espiral, ao contrário, é o símbolo da ascensão, do movimento que integra o tempo e o transcende. Para que a espiral se abra, é preciso que o eixo desperte. O eixo é o sétimo horário, o centro imóvel que dá sentido ao movimento. Essa verdade foi ocultada porque revela a autossuficiência do espírito. Quem desperta o centro não precisa mais de guias externos, dogmas ou mediadores. Torna-se um co-criador, capaz de atuar nas leis universais sem ser escravo delas. É o estado do mago, do avatar, do Cristo interior. Aqueles que controlam a estrutura da Matrix sabem que, se o homem reencontrar o eixo, o relógio do mundo se desfaz. O tempo linear colapsa e a consciência retorna ao seu estado original, eterna, presente e infinita. Por isso, o centro do relógio foi escondido. O sétimo horário é o segredo da liberdade. Ele não marca o tempo, ele o dissolve. Quando o ser desperta para esse centro, a roda para de girar e a espiral se abre. Nesse instante, o humano deixa de ser prisioneiro do tempo e se torna o próprio criador do seu destino. Essa compreensão também é expressa nas mensagens de Creon, uma entidade canalizada por Lee Carroll, nascido em 1944 nos Estados Unidos, engenheiro e escritor. Desde 1989, Creon transmite ensinamentos que unem física, espiritualidade e consciência, abordando o processo de realinhamento energético da Terra e do ser humano. Quando Creon fala em alterar o eixo da roda, está se referindo ao mesmo princípio. O eixo é o ponto central da consciência que sustenta todo o movimento da vida. A humanidade tem girado a roda da existência sobre um eixo desalinhado, o eixo do ego, da separação e da ilusão do tempo linear. Esse desalinhamento faz com que a roda gire em torno do sofrimento, da repetição e da lei de causa e efeito. A cada giro, o ser repete o passado, acreditando que está avançando, mas continua prisioneiro do mesmo plano vibracional. Alterar o eixo da roda significa deslocar o centro da consciência do ego para o eu sou. É mover o ponto de referência da mente racional para o coração noético. Quando isso acontece, o movimento deixa de ser circular e passa a ser espiralado. O ser não gira mais em torno das mesmas dores, mas ascende em níveis de consciência cada vez mais amplos. Creon também ensina que o campo magnético da Terra e o campo eletromagnético humano estão interligados. Ajustar o eixo é alinhar o campo pessoal com o campo planetário. O eixo físico da Terra e o eixo espiritual do homem são reflexos um do outro. Assim como a Terra inclina seu eixo e muda sua vibração, o ser humano precisa inclinar o eixo interno e mudar seus padrões mentais e emocionais. O eixo representa o sétimo ponto, o centro imóvel que conecta todos os planos. Quando o eixo está centrado no corpo átmico, o ser passa a comandar o relógio da vida, em vez de ser comandado por ele. As leis deixam de aprisionar e passam a responder à consciência. Mudar o eixo da roda é sair do controle do tempo mecânico e reconectar-se ao tempo solar, o tempo da alma. É despertar o sétimo chakra, ativar o sétimo corpo e alinhar-se ao sétimo raio da transmutação e da liberdade espiritual. As palavras de Creon são, portanto, uma chave para compreender a transição entre o tempo da repetição e o tempo da ascensão. Enquanto o eixo estiver fora do centro, a roda continuará girando na Matrix. Quando o eixo é reposicionado no Eu Sou, a roda se transforma em espiral de luz. O ser deixa de ser passageiro do tempo e se torna o próprio arquiteto da eternidade. Entre as antigas práticas solares preservadas pelas escolas iniciáticas do Egito, havia uma que simbolizava a união entre o humano e o divino, o gesto de formar um triângulo com as mãos diante do sol. Essa prática tem fundamento simbólico e energético profundo. Os iniciados utilizavam esse gesto como forma de alinhar corpo, mente e espírito com o sol, fonte primordial da vida e da consciência. Formar o triângulo é criar o símbolo do fogo e da ascensão. Os 2 dedos indicadores e os 2 polegares unidos formam a figura da pirâmide, que representa o ponto de união entre o mundo material e o mundo espiritual. Quando o Sol é colocado visualmente no centro desse triângulo,
o iniciado estabelece um elo direto entre o coração humano e o coração solar. No amanhecer, às 6 horas, o gesto simboliza o nascimento da luz dentro de si. O praticante posiciona as mãos em triângulo diante do sol nascente e imagina que a energia dourada penetra pelo centro do triângulo, atravessa o chakra coronário e desce pela coluna até o coração. Essa é a hora da invocação, o chamado à presença do Eu Sou. No entardecer, às 6 horas, o mesmo triângulo é formado diante do sol poente. Nesse momento, o praticante imagina que a luz retorna do coração para o sol, completando o ciclo da troca. É a hora da entrega, da gratidão e do realinhamento com o eixo da Terra e com o eixo da própria alma. O triângulo com o sol no centro ativa o sétimo horário, o portal de Cronos e Kairos. É o instante em que o tempo humano se dobra diante do tempo divino. Essa prática reeduca o campo eletromagnético do corpo e desperta a lembrança de que o verdadeiro relógio é o do Sol. Os sacerdotes de Heliópolis e os iniciados de Mênfis realizavam esse gesto nas cerimônias solares, acreditando que, ao formar o triângulo, estavam abrindo a porta entre o visível e o invisível. O Sol, ao atravessar o triângulo, tornava-se símbolo da centelha divina que habita cada ser. Hoje, repetir esse exercício é mais do que um ato simbólico. É uma reprogramação energética que reconecta o ser ao ritmo cósmico e ao eixo central da consciência. O triângulo é o corpo, o sol é o espírito e o ponto de luz no centro é a alma. Quando os três se alinham, a roda para de girar e a espiral se abre. Praticar isso 2 vezes ao dia é uma forma de lembrar que a luz externa é apenas o reflexo da luz interna e que o despertar do sétimo horário acontece quando o humano volta a olhar para o sol não apenas com os olhos, mas com o coração. Os sacerdotes iniciados do Egito eram guardiões de um conhecimento muito mais vasto do que o que as civilizações posteriores conservaram nos livros. Eles eram cientistas, filósofos, médicos e místicos ao mesmo tempo, e sua função principal era manter o equilíbrio entre as forças visíveis e invisíveis do cosmos. Em Heliópolis, o Templo do Sol, os sacerdotes dedicavam-se ao culto de Ra, a energia criadora que dava origem a toda a vida. Lá, os iniciados estudavam a luz como expressão da consciência divina. O Sol não era apenas uma estrela física, mas o símbolo do Eu Solar, a centelha divina presente em cada ser humano. Os rituais eram feitos em horários específicos, principalmente ao nascer e ao pôr do sol, porque acreditava-se que nesses momentos o véu entre os mundos se tornava mais fino. Esses sacerdotes eram treinados desde a infância nas escolas de mistérios. Passavam por longos anos de aprendizado sobre astronomia, geometria sagrada, medicina, som, respiração e vibração. A iniciação era progressiva, conduzida através de 7 graus correspondentes aos 7 corpos e aos 7 chakras. A meta final era despertar o corpo átmico, o veículo da imortalidade. Em Mênfis, o templo era consagrado a Ptah, o deus criador através do pensamento e da palavra. Ali, os sacerdotes aprendiam a materializar ideias e a compreender o poder do verbo. O som era visto como a substância primeira da criação, e o iniciado devia dominar a fala, o silêncio e a intenção. Os rituais nos templos eram construídos com base na correspondência entre o macrocosmo e o microcosmo. Cada gesto, cada cor e cada som tinham uma função precisa. O triângulo formado com as mãos diante do sol era um desses gestos sagrados. Ele representava a união das 3 forças da criação, a vontade divina, o amor-sabedoria e a inteligência ativa. Os sacerdotes de Heliópolis realizavam um ritual solar em silêncio absoluto, de frente para o horizonte. Quando o sol tocava o centro do triângulo formado com as mãos, pronunciavam mentalmente o nome secreto de Ra, que não era uma palavra, mas uma vibração sentida no coração. Diziam que, nesse instante, o iniciado se tornava o próprio sol, não adorava a luz, mas tornava-se luz. Esses rituais eram considerados perigosos para quem não estivesse preparado, pois o contato direto com a energia solar podia alterar profundamente o sistema nervoso e o campo magnético pessoal. Por isso, os templos mantinham rígido sigilo sobre as práticas, revelando cada passo apenas quando o discípulo demonstrava pureza de intenção e estabilidade emocional. O objetivo final dos sacerdotes iniciados era alcançar o estado que chamavam de Sekhyn, a força vital suprema que nasce quando o ser humano e o Sol estão em perfeita sintonia. Nesse estado, o tempo deixa de existir, e o iniciado passa a agir de acordo com o eixo do cosmos, participando conscientemente do movimento da criação. Esses ensinamentos, transmitidos oralmente e simbolicamente, formaram a base do que mais tarde seria conhecido como hermetismo, alquimia e até neuronoética moderna, o conhecimento da união entre energia, consciência e forma. Agora vamos falar do dia fora do tempo,
um conceito esquecido que revela o elo perdido entre o tempo humano e o tempo cósmico. Antes da criação dos calendários juliano e gregoriano, as civilizações antigas organizavam o tempo segundo ciclos combinados do Sol e da Lua. O calendário natural possuía 13 meses lunares de aproximadamente 28 dias cada, totalizando 364 dias, com um dia adicional, o chamado dia fora do tempo, dedicado à celebração, à pausa e ao realinhamento com o cosmos. Esse sistema refletia os ritmos biológicos da Terra, da Lua e do corpo humano, mantendo o ser humano em sintonia com o universo. O calendário juliano foi instituído por Júlio César em 46 a.C., com o auxílio do astrônomo Sosígenes de Alexandria. Baseava-se exclusivamente no ciclo solar, estabelecendo um ano de 365 dias e um quarto, o que levou à criação do ano bissexto a cada 4 anos. Apesar de representar um avanço para a época, esse sistema ainda apresentava um pequeno desvio acumulativo ao longo dos séculos. Para corrigir esse erro, o Papa Gregório XIII promulgou o calendário gregoriano em 24 de fevereiro de 1582, através da Bula Inter Gravissimas. O novo modelo eliminou 10 dias do calendário, passando-se do dia 4 de outubro diretamente para o dia 15 de outubro daquele ano, e reformulou o cálculo dos anos bissextos. Seu objetivo era alinhar o calendário civil ao movimento real do Sol e às datas religiosas, especialmente a Páscoa. Essa mudança, embora científica, provocou uma ruptura espiritual. Ao adotar um tempo puramente solar, a humanidade desconectou-se do ritmo lunar e, consequentemente, da cadência feminina e cíclica da natureza. O calendário de 13 meses lunares, utilizado por culturas maia, egípcia e celta, mantinha um equilíbrio entre a consciência solar, representando a razão e a ação, e a consciência lunar, associada à regeneração e ao sentir. Com o novo sistema, o tempo passou a ser regido apenas pela lógica do masculino racional, afastando o ser humano da sensibilidade cósmica e do equilíbrio interior. O dia fora do tempo era considerado o momento da regeneração, o ponto neutro do ano, dedicado à purificação e ao contato com o divino. O 7º mês, dentro desse ciclo, representava o centro do equilíbrio, o equivalente anual à 7ª hora do dia, a pausa sagrada. Nas culturas antigas, esse mês central era destinado à introspecção, aos rituais de realinhamento energético e ao fortalecimento do eixo espiritual. Com a exclusão do 13º mês e do dia fora do tempo, o homem perdeu o espaço de respiro entre um ciclo e outro. A vida passou a fluir como uma linha contínua, sem pausas, sem momentos de regeneração e sem reconexão com o cosmos. O tempo tornou-se mecânico, e o relógio solar foi substituído pelo relógio de engrenagens, símbolo do domínio da matéria sobre o espírito. Assim como o 7º horário representa o centro oculto do dia, o 13º mês é o centro oculto do ano. Ambos expressam a mesma verdade: existe um tempo invisível dentro do tempo visível. O corte desse eixo sagrado separou o ser humano de sua harmonia com a Terra e o fez esquecer o ritmo da criação. Se voltássemos a considerar o calendário natural de 13 meses lunares, recuperaríamos o eixo perdido. Cada mês corresponderia a um ciclo completo da Lua, e o 7º mês marcaria o ponto de equilíbrio, o mês da alma. O dia fora do tempo seria o momento em que as duas espirais do tempo se encontram, a espiral da expansão e a espiral da retração. Nesse ponto, o tempo deixa de correr e passa a respirar. É um instante entre a inspiração e a expiração do universo. A expansão é o movimento criador, a força que se projeta para fora, gerando forma e experiência. A retração é o movimento de retorno, quando a energia volta à sua origem, assimilando sabedoria e restabelecendo o equilíbrio. O dia fora do tempo é a ponte entre esses dois movimentos. É o momento em que o universo exala e inala simultaneamente. Esse princípio se manifesta em todas as escalas do cosmos. As galáxias giram em espirais, o DNA tem estrutura espiralada, a energia vital sobe e desce pela coluna em espirais duplas, e até o campo magnético da Terra se move desse modo. A espiral é a assinatura da vida, o símbolo do tempo consciente. Quando a humanidade eliminou o dia fora do tempo, rompeu o ciclo da regeneração. Sem essa pausa sagrada, o tempo tornou-se uma corrente contínua de ação sem repouso. O resultado foi a exaustão coletiva, corpos cansados, mentes aceleradas e espíritos desconectados. Restaurar o dia fora do tempo seria restaurar o pulso cósmico, o batimento universal que sincroniza o ser humano com a Terra, com a Lua e com o Sol. Nesse dia, nada deveria ser feito para produzir, mas tudo deveria ser feito para harmonizar. O tempo deixaria de ser medido por números e voltaria a ser sentido em ressonância com o coração da criação.
Esse é o segredo do dia fora do tempo, o instante em que o ser humano, por um breve momento, recorda que o verdadeiro tempo é o da eternidade. O símbolo maçônico do G contém múltiplos significados, mas em sua leitura esotérica mais profunda ele representa a oitava lei, a lei generativa, a continuidade eterna da criação, expressa pela lemniscata, o símbolo do infinito. Tradicionalmente, o G é associado a God, Deus, díometri, geometria, ou gnosis, conhecimento, mas em nível filosófico e hermético ele simboliza o ponto de transição entre o finito e o infinito, o instante em que a criação se autoalimenta e o tempo deixa de ser linear. A lemniscata, o oito deitado, representa a eternidade contínua. Não tem começo nem fim, apenas fluxo, como a respiração do universo. Cada metade se completa na outra, como a inspiração e a expiração cósmicas. Enquanto as 7 leis herméticas estruturam a ordem universal, o G é a oitava vibração, o ponto de retorno que conduz da compreensão à sabedoria, do tempo à eternidade. O G é o selo da unidade, o símbolo que mostra que causa e efeito não estão separados, mas coexistem dentro do mesmo campo de consciência, alternando-se em um ciclo eterno. A lemniscata é, portanto, a expressão da plenitude. O G é o sopro do Criador manifestando-se no centro do infinito, o ponto onde tudo nasce e tudo retorna, lembrando que o universo não é uma linha reta, mas uma respiração sem fim, a eternidade em movimento. A lei generativa, mencionada em textos maçônicos e filosóficos, descreve a força criadora que move a natureza e o homem. O universo não foi criado uma única vez, ele se cria continuamente. Tudo o que existe é gerado, transformado e regenerado pelo mesmo princípio vital, o grande arquiteto do universo. O iniciado que compreende essa lei deixa de ver o mundo como algo fixo e passa a entendê-lo como processo. Ele percebe que cada pensamento, palavra e ação é um ato de criação e que o universo é uma obra em construção constante. Essa consciência o transforma em co-criador, responsável pela arquitetura da própria existência. O símbolo do Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda, expressa o mesmo princípio. Ele representa o ciclo eterno da criação e destruição, o movimento onde fim e começo se encontram. Na filosofia grega, Cronos, o deus do tempo, possui essa dupla natureza, o tempo que devora e o tempo que renova. No plano esotérico, Cronos é o Ouroboros, o tempo que se devora e se recria eternamente. O tempo verdadeiro não é o das horas, mas o fluxo vivo onde tudo existe em potencial. Passado, presente e futuro são camadas de um mesmo movimento espiralado. O iniciado, ao compreender isso, deixa de ser prisioneiro do tempo linear e passa a viver no tempo do Ouroboros, o tempo da eternidade em movimento, onde tudo é simultâneo. Dizer que o tempo respira é afirmar que ele não corre, mas pulsa. Ele se expande e se contrai, como o próprio universo. Essa respiração se manifesta nas marés, nos batimentos do coração, nos ciclos lunares e na alternância entre o dia e a noite. O tempo verdadeiro é o ritmo da vida, uma onda que nunca se quebra. Nada realmente desaparece. O passado é apenas uma inspiração recolhida e o futuro, uma nova expiração que ainda se forma. O universo vive em eterno fluxo e refluxo, um movimento de criação e recolhimento. Compreender isso é dançar no compasso da eternidade, respirar junto com o cosmos e reconhecer que o tempo, no fundo, é o próprio sopro da consciência divina. Agora vamos falar da parábola mais misteriosa e incompreensível narrada por Jesus, para que possamos dar uma explicação de filosofia cósmica sobre o tempo de Cronos e o tempo de Kairos. Mateus, Marcos e Lucas relatam o seguinte: o Mestre disse que o reino dos céus, e notem bem, não depois da morte, mas aqui na terra, é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os primeiros o salário de 1 denário por dia e enviou-os para a vinha. Às 9 horas saiu novamente, viu outros desocupados e lhes disse: ide também vós para minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. Saiu ainda ao meio-dia e às 3 da tarde, procedendo da mesma forma. Por fim, às 5 horas, encontrou outros e perguntou: por que estáis aqui o dia todo sem fazer nada? Responderam: ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide também vós para minha vinha. Ao entardecer, o dono da vinha ordenou ao feitor que chamasse os trabalhadores e lhes pagasse o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que começaram às 5 e receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, esperavam receber mais, mas também receberam 1 denário. Murmuraram contra o dono, dizendo que esses últimos trabalharam apenas 1 hora e foram igualados aos que suportaram o peso e o calor do dia. O dono respondeu:
Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai. Quero dar a este último o mesmo que a ti. Ou não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? O teu olhar é mau porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O mestre sabia que poucos compreenderiam essa parábola. Ele dizia que dentro do mundo espiritual do reino de Deus, que é aqui na terra e não depois da morte, ninguém pode merecer nada. Não se trata do mundo material dos operários, mas de um símbolo do reino interior. Essa parábola expressa a diferença entre o tempo humano, Cronos, e o tempo divino, Kairos. No tempo de Cronos, tudo é medido e comparado. O primeiro trabalhador, preso à contagem, acredita que o mérito depende da duração do trabalho. É o tempo linear, da mente racional, do esforço e da recompensa. No tempo de Kairos, o valor está na presença. É o instante em que o eterno toca o efêmero. O dono da vinha representa o Criador que concede plenitude a todos que entram em sua obra, independentemente da hora. O denário não é pagamento, é comunhão. No mundo espiritual, nada é merecido, tudo é graça. Essa é a essência da parábola. O reino dos céus é agora, e o ser desperta para ele quando entende que o tempo divino não obedece à contagem humana. Quando Jesus diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, ele revela que no tempo da eternidade não há hierarquia nem cronologia. Tudo acontece no agora eterno, onde o céu e a terra se unem. O primeiro trabalhador vive no tempo de Cronos, esperando recompensa. O último vive no tempo de Kairos, recebendo graça. Quando o ser compreende essa diferença, deixa de medir o tempo e passa a viver o instante sagrado, tornando-se senhor da presença e livre da contagem. Este é o segredo do número 7 para se libertar, sair do tempo de Cronos e entrar no tempo de Kairos. É essa passagem que diferencia o humano comum do ser desperto. O tempo de Cronos aprisiona na contagem, na espera e na ansiedade. O tempo de Kairos liberta, porque nele tudo acontece no agora. Foi por compreender essa dimensão que Jesus conseguiu permanecer 40 dias no deserto, fora do tempo humano e dentro do tempo divino. Moisés, ao subir a montanha do Sinai, também entrou nesse estado de suspensão do tempo, onde o espírito domina a matéria. Buda, sentado sob a figueira, atingiu a iluminação no silêncio entre 2 segundos, onde o pensamento cessa e o ser se funde ao todo. Francisco de Assis retirou-se no Monte Alverne, onde passou longos períodos em comunhão com o espírito, recebendo as chagas e revelando a paz que nasce do desprendimento do tempo. Albert Einstein, em apenas 2 dias de recolhimento profundo, formulou a teoria da equivalência, base da relatividade do tempo, provando que o tempo não é absoluto, mas depende do observador. Se você quer sair da Matrix, precisa aprender a sair do tempo de Cronos e entrar no tempo de Kairos. Enquanto vive na contagem das horas, é prisioneiro. Quando entra na presença, torna-se criador. Na mitologia grega, Kairos é o deus do instante oportuno. Era representado como um jovem de asas nos ombros e nos pés, com uma mecha de cabelo na testa e a nuca completamente raspada. Isso simboliza que ele deve ser agarrado de frente, no momento certo, porque quando passa, não pode mais ser segurado. Kairos é o tempo da oportunidade divina, o momento em que o destino e a consciência se tocam. Viver em Kairos é aprender a perceber o instante sagrado em meio ao fluxo de Cronos. É deixar de correr atrás do tempo e começar a caminhar dentro dele. É compreender que o verdadeiro milagre não está no amanhã nem no ontem, mas no eterno agora. Seja magnífico. Seja eterno. Seja o amor. E assim é. Perceba que não é fui nem serei. Sempre é, pois só existe o eterno presente.